Dylan Tymon, capítulo 1. A Ilha da Caveira. Seguindo as coordenadas da carta enviada por Stella, a bruxa do mar, Dylan avistou a Ilha da Caveira ao longe. O contorno irregular da rocha lembrava um crânio colossal esculpido pela fúria das ondas. Ele já havia estado lá algumas vezes, mas sempre a serviço de terceiros, caçando relíquias ou cumprindo ordens. Agora, porém, era diferente. Ela o havia chamado para algo pessoal. No convés, Rico estreitou os olhos ao ver o destino dele se aproximando. Tem certeza de que é uma boa ideia, Dylan? Essa ilha não costuma trazer sorte a ninguém. Nem a mim, respondeu sem esconder a inquietação. Mas Stella quer me ver? E se ela me escreveu, é porque tem algo que não pode ser ignorado. Rico bufou, mas por fim cedeu, murmurando algo sobre homens teimosos que correm para dentro da boca do inferno. O desembarque foi tranquilo, apenas o som das ondas. O farfalhar das árvores e o estalar de galhos sob os pés quebravam o silêncio. O caminho até o centro da ilha era sufocante. Raízes retorcidas se erguiam como garras, e pássaros noturnos ecoavam gritos agudos que faziam a floresta parecer viva. Dylan sentia a tensão crescer a cada passo. Quando chegou à cabana, percebeu o contraste. Era uma casa antiga de pedra coberta por musgo, de onde vinha uma luz avermelhada, iluminando suavemente a entrada. Stella estava à sua espera. O olhar dela era enigmático e o sorriso quase cúmplice. "Então você veio", disse ela com a voz rouca, mas carregada de poder. "Como falei na carta, tenho algo da parte do seu pai." Dylan a olhou intrigado. "Do meu pai? Como isso é possível? Ele desapareceu há muito tempo." Stella inclinou a cabeça, os cabelos negros caindo como véu sobre os ombros. "Seu pai era um amigo e um aliado. Eu o avisei para não seguir determinado caminho, mas ele não me escutou. Antes de partir, deixou isto para você." Ela ergueu uma pequena caixa de madeira, antiga. "Para mim, e para qualquer outro, não passa de um recipiente vazio. Mas acredito que para você, será diferente." Dylan pegou a caixa com hesitação. Suas mãos tremiam levemente, e um arrepio percorreu sua espinha. "Hoje é seu aniversário, não é?" acrescentou Stella, arqueando a sobrancelha. Ele riu surpreso. "Nem eu lembrava disso." Ao abrir a caixa, um pergaminho antigo se revelou. O cheiro de papel velho e maresia invadiu o ar. Dylan o desenrolou, revelando linhas e símbolos intricados. "É um mapa." Os olhos de Stella brilharam, refletindo a chama amarela das lanternas. "Não qualquer mapa. O que leva à árvore da imortalidade." Dylan arregalou os olhos incrédulo. "Por que não me mostrou isso antes?" "Porque havia uma magia lançada sobre a caixa. Só poderia ser aberta no tempo certo", explicou ela calmamente. Ele fechou o pergaminho com força. "Não entendo. Por que eu iria querer isso?" "A imortalidade é a coisa mais inútil que já ouvi." Stella suspirou, e pela primeira vez seu sorriso desapareceu. "Para você, talvez. Mas para muitos, é o tesouro mais precioso do mundo. E infelizmente não acredito que sairá desta ilha com vida. Você me entrega isso, não me dá tempo para pensar." "E já falei em me matar?" Dylan arqueou a sobrancelha, o tom debochado. Ainda que por dentro a tensão queimasse como fogo em suas veias. Rico esperava lá fora, alheio ao que se passava. Stella soltou um suspiro pesado, seus olhos faiscando como brasas no escuro. "São negócios, meu caro, e há muito tempo eu espero por este momento." A voz dela oscilava entre pesar e uma estranha satisfação. "Quero que conheça a minha querida filha, Lavínia." Dylan franziu o senho desconfiado. "Quem é Lavínia?" perguntou devagar. "Você tem uma filha?" Um sorriso enigmático se desenhou no rosto da bruxa. "Lavínia, meu amor, venha. Quero que conheça um amigo." Do quarto ao lado, um ruído seco ecoou, como o som de escamas roçando em pedra. 2 pares de olhos amarelados brilharam na penumbra. Em seguida, um chocalho metálico preencheu o ar. Dylan mal teve tempo de reagir quando uma serpente colossal surgiu das sombras, abrindo as presas numa velocidade aterradora. Ela quase o engoliu de primeira, mas Dylan rolou para o lado no último instante, sentindo o vento do bote raspar em sua pele. O coração disparou como tambores de guerra. Ele guardou o mapa rapidamente no casaco, enquanto sua mão já puxava da espada da cintura. A serpente avançou outra vez, perseguindo-o em um movimento contínuo, sem dar-lhe tempo de respirar, muito menos contra-atacar. O chão tremia sob o peso da criatura. "Maldição!" Dylan arfou, saltando para trás quando as presas cravaram no chão a poucos centímetros de seu corpo. Percebendo que não sobreviveria se continuasse apenas recuando, ele apertou o punho da espada. Encheu os pulmões de ar e tomou impulso. Saltou de um lado para o outro, enganando a fera até que, com um grito carregado de fúria, avançou direto contra ela. A lâmina brilhou e atravessou as escamas espessas num golpe certeiro.
partindo a serpente em duas. O silêncio foi quebrado pelo grito desesperado de Stella. Não, Lavínia! As lágrimas brilhavam nos olhos dela, mas a dor rapidamente deu lugar a uma fúria insana. Tremendo de raiva, ela ergueu a sua varinha de bruxa, desenhando símbolos no ar. Sua voz ecoou como um trovão. Leva a vida, traga-lhe a morte. Hoje a tua sorte se acabará, pois a morte voando te encontrará. Um baú surgiu e dele saiu um brilho negro. E em seguida saíram dezenas de vespas demoníacas, enormes com ferrões longos e asas que zuniam como lâminas no ar. Dylan recuou, apavorado. A porta estava trancada e não havia tempo a perder. Maldita bruxa! Gritou, antes de correr na direção da janela. O vidro explodiu sob seu salto. Ele aterrissou do lado de fora em meio à lama e folhas molhadas, sentindo o corte de galhos em seu rosto e braços. Rico! Corre! Ou vamos morrer! Berrou a voz carregada de urgência. Do lado de fora, Rico mal teve tempo de reagir. Mas o quê? Gritou. Ele olhou horrorizado quando as vespas emergiram da cabana, zunindo como um exército enfurecido. Pelo inferno! Sem pensar, os dois dispararam mata adentro. Galhos e raízes quase os derrubavam, mas não ousavam parar. O zumbido maligno crescia cada vez mais perto, como se a própria floresta tivesse sido tomada por aquela fúria alada. E enquanto corriam, Dylan não conseguia deixar de pensar. Se Stella me odeia tanto assim, o que mais está por vir? A floresta parecia fechar-se ao redor deles. Galhos se enroscavam como se tentassem agarrar seus corpos, e o chão irregular fazia cada passo ser um risco. O zumbido das vespas demoníacas não diminuía, pelo contrário. Parecia multiplicar-se. Elas estão ganhando terreno! Rico gritou, ofegante, tropeçando em uma raiz grossa. Então corra mais rápido! Dylan retrucou, puxando-o pelo braço sem parar. De repente, o chão úmido cedeu sob seus pés. Ambos deslizaram por uma encosta lamacenta, rolando até baterem contra um tronco caído. A queda arrancou o fôlego de Dylan, que se ergueu cambaleante, limpando o sangue que escorria pela testa. Ótimo, resmungou. Agora estamos no caminho delas. O som das vespas já ecoava sobre as copas das árvores. Quando olharam para cima, a nuvem negra de insetos se espalhava no céu. Rico sacou uma adaga, mesmo sabendo que era inútil contra tantas criaturas. Mas se for para morrer, morro lutando. Dylan o puxou pelo ombro, forçando-o a recuar. Não, ainda dá para escapar. Olha, à frente um pântano se estendia. A superfície coberta por névoa e pequenas ilhotas de terra. O fedor de podridão queimava suas narinas. Dylan apertou os olhos, analisando. Elas vão nos alcançar em segundos. Mas talvez a água atrapalhe o voo. Sem tempo para pensar melhor, entrou no pântano. Rico hesitou apenas um instante antes de segui-lo. A água era gelada, viscosa, agarrando-se às pernas como se tivesse vontade própria. As primeiras vespas chegaram. Vieram em direção a eles. Dylan girou a espada no ar, cortando duas de uma vez, mas uma terceira passou rente ao seu rosto, cravando o ferrão no tronco atrás dele. Merda! Gritou, avançando em meio à água turva. O pântano não era seguro. Bolhas começaram a subir à superfície, e algo se moveu nas profundezas. Um som baixo, como um estalo prolongado, reverberou sob os pés deles. Rico arregalou os olhos. Dylan, tem alguma coisa aqui embaixo? Antes que pudesse responder, um crocodilo colossal emergiu da água, a bocarra repleta de dentes tentando abocanhar qualquer coisa em seu caminho. As vespas enfurecidas começaram a atacá-lo também, como se a floresta inteira tivesse declarado guerra. Corra, Rico! Dylan bradou, cravando a espada no flanco do monstro para distrair. Vá para o outro lado do pântano. Rico hesitou, mas o rugido da criatura e o zunido das vespas o fizeram obedecer. Enquanto isso, Dylan lutava contra dois inimigos ao mesmo tempo. Desviava do crocodilo, golpeava as vespas, e a cada segundo sentia que as forças lhe escapavam. O pântano fervilhava em caos, insetos demoníacos, águas traiçoeiras e criaturas famintas. Dylan e Rico corriam por suas vidas, mas a ilha parecia se erguer contra eles a cada passo. O que os aguardaria nas profundezas daquela floresta maldita, caso conseguissem sobreviver àquela noite? Rico balançou firme no cipó, o coração disparado, e lançou-se na direção de Dylan. Segura, cara! Gritou, estendendo o braço. Dylan, ainda escorregando na beira enlameada, agarrou-se com toda a força. O impacto quase os arrastou de volta para o pântano. Mas Rico puxou com determinação, e juntos se lançaram até a outra margem. Rolando o barranco abaixo, sentiram a lama grudando nas roupas, mas não tiveram tempo para se importar. Atrás deles, o zumbido das vespas ecoava como uma tempestade de fúria, e as águas agitadas denunciavam o crocodilo que ainda os perseguia. Mas, por sorte, o terreno íngreme lhes deu vantagem.
Rápido, antes que voltem! Rico apontou para a praia, arfando. Na areia úmida, encontraram o bote de madeira. Trocaram um olhar rápido, cúmplices e exaustos. Vamos entrar na água. E puxar o bote vai nos dar cobertura. Dylan sugeriu, já mergulhando. Atravessaram o caminho até o navio escondidos sob o casco, nadando para escapar das vespas. A cada abraçada, o gosto salgado da água se misturava à adrenalina que ainda queimava nas veias. Quando finalmente alcançaram o costado do navio, puxaram-se para fora, respirando ofegantes. E só então a tensão se quebrou. Riram. Riram tanto que doía a barriga. Como se a vida tivesse decidido lhes dar um momento de respiro depois de quase tirá-la. Cara, Rico ainda tentava recuperar o fôlego. Nós quase viramos jantar de crocodilo! Dylan, ofegante, apoiou-se no convés e deixou o olhar se perder no horizonte. O riso aos poucos deu lugar a uma seriedade pesada. Isso foi só o começo, murmurou mais para si mesmo. A partir de agora, tenho um alvo enorme nas costas. Rico ergueu uma sobrancelha. E o que pretende fazer com isso? Dylan cerrou o punho decidido. Ir atrás da maldita árvore da imortalidade. Não tenho escolha. O vento soprou forte sobre o mar aberto, como se confirmasse o peso de sua decisão. Árvore da imortalidade? Rico perguntou, franzindo a testa, claramente alheio ao assunto. Dylan não respondeu de imediato. Segurava firme o mapa, como se aquele pedaço de pergaminho pudesse queimar em suas mãos. Então se levantou de súbito, a voz firme ecoando pelo convés. Issem as velas a todo pano! A tripulação se moveu de imediato, correndo de um lado para o outro, ajustando cordas e içando velas. O rangido da madeira se misturou ao estalar dos panos contra o vento. A velha maldita me chamou até a ilha só para me entregar isso. Dylan ergueu o mapa, os olhos faiscando de raiva. Disse que foi meu pai quem deixou antes de desaparecer. E logo depois tentou me matar. Rico, apoiado na amurada, o encarou desconfiado. Então, ela era amiga do seu pai? Pelo visto, isso não vale para mim. Dylan cuspiu as palavras amargas. Houve um silêncio breve, quebrado apenas pelo som das ondas contra o casco. E o que pretende fazer? Insistiu Rico. Dylan respirou fundo, tentando controlar a avalanche de pensamentos. Primeiro vamos até o próximo porto. Precisamos descansar, encher os barris e acalmar os homens. Ele olhou de relance para o horizonte. Depois, veremos até onde esse mapa vai nos levar. O vento estava favorável e o mar tranquilo. A tripulação trabalhava em ritmo frenético, ajustando velas e cordas, enquanto Dylan e Rico caminhavam pelo convés verificando tudo. Por um instante, parecia que a calmaria tinha voltado. Então Dylan lembrou do que Stella havia lhe falado. E vamos abrir um barril de rum porque hoje é o meu aniversário! Gritou Dylan, erguendo o punho em triunfo. Ao som de sua voz, os tripulantes explodiram em comemoração, batendo os copos contra as mesas e soltando gargalhadas que ecoaram pelo convés. O cheiro de sal e madeira misturava-se ao aroma forte do rum, enquanto a noite prometia ser de festa e alegria a bordo. Mas não por muito tempo. Na praia, as vespas malignas ainda zuniam, irritadas por terem perdido a presa, até retornarem para Stella. A bruxa, de olhos fechados e expressão sombria, começou a recitar palavras antigas. 3 urubus e 3 corvos pousaram diante dela, obedientes. Vão, encontrem-no. Sua voz ecoou pela cabana, firme como uma sentença. Vão até meus aliados e os alertem sobre Dylan e o mapa. Temos que vigiá-lo, para saber quando agir. As aves levantaram voo em uníssono. E enquanto o navio de Dylan ganhava distância, cortando as águas azuis com a força do vento, uma pergunta pairava silenciosa sobre o convés. Quanto tempo Dylan teria até que Stella e seus comparsas o encontrassem?